Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos, bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo nesta manhã de domingo. Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical da Igreja Batista em Vilemil. Eu sou Maria Beatriz e te convido a participar deste momento tão especial. Neste domingo, nós estamos com a última lição, a lição 13 desse trimestre, encerrando a nossa revista desse trimestre. E o autor nos propõe a falar sobre a morte da morte. Nós estudamos nesse trimestre sobre várias doutrinas concernentes à vida cristã, naquilo no que nos baseamos, naquilo que nós acreditamos. Falamos sobre redenção, justificação e agora nós vamos falar sobre a morte da morte. Um dia a morte vai acabar. Um dia não haverá mais morte. Mas enquanto esse dia não chega, nós vamos estudar hoje como que isso vai acontecer, como a morte da morte vai acontecer. Porque quando nós falamos sobre morte, é algo até muito... Nós falamos de maneira até muito velada e tentamos, muitas vezes, suavizar a ideia da morte. Porque nós não gostamos da morte. A morte é nossa inimiga. A morte é nossa inimiga. Nós não suportamos a morte. Nós não gostamos da morte. Quem quer morrer agora? Ninguém quer morrer agora. Então, nós vamos falar sobre essa morte da morte, quando isso não mais vai acontecer, quando a morte não mais vai existir. E para nós nos basearmos nisso, o autor propõe o capítulo 15 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeiro aos Coríntios, no capítulo 15. Falando sobre a questão da ressurreição de Cristo nesse capítulo. Esse capítulo é um capítulo bem extenso, são 58 versículos que tratam da morte e da ressurreição de Jesus. E, por conseguinte, também da nossa morte e da nossa ressurreição, daqueles que estão em Cristo Jesus. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus não sofrerão os danos da segunda morte, que é ser lançado no lago de fogo, como está em Apocalipse. Nós tentamos suavizar ao máximo a questão da morte. Usamos eufemismos, dizemos que a pessoa está dormindo com o Senhor, que a pessoa partiu para a glória, ou se nós não temos algum conhecimento da vida religiosa, ou simplesmente que a pessoa faleceu, também é um outro termo para suavizar a ideia da morte, porque nós não gostamos de falar sobre morte. Quando que numa conversa você vai introduzir o assunto morte? Às vezes esse assunto surge sim, mas nós não gostamos de ficar falando sobre a morte, porque nós não queremos morrer, simplesmente. E não queremos morrer pelo fato de que nós não fomos criados para a morte. Nós fomos criados para a eternidade. Deus pôs no coração do homem a eternidade. Nós fomos criados com o intuito da eternidade. A morte veio no Jardim do Éden com o pecado do primeiro homem. Mas nós, quando chegar até nós não queremos passar por isso, mas vamos precisar passar. Porém, podemos passar sem sofrer danos após essa morte. Podemos passar por essa morte física, mas para alcançarmos a eternidade com Cristo. Então, o autor propõe esse capítulo 15, que é um capítulo bem extenso, com 58 versículos, para tratar disso.
A morte é a nossa inimiga. Ela será lançada no lago de fogo. E isso está lá em Apocalipse 20, no versículo 14. E aí não haverá mais morte, nem para mim, nem para você, nem para todos aqueles e para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando nós falamos em morte, o pregador de Eclesiastes 3:11, vamos lá conferir o texto antes de nós irmos para Coríntios. Eclesiastes, em Eclesiastes 3, no versículo 11, Eclesiastes 3 é o capítulo que fala sobre o tempo determinado para todas as coisas, tempo para tudo. E lá no versículo 11 diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Então, nós temos a eternidade no nosso coração, nós temos o desejo de sermos eternos, de não morrermos, de não passarmos pela morte, assim como aconteceu com Elias, por exemplo, que não passou pela morte. Mas nós não temos, como diz aqui, na segunda parte, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Nós não temos o controle de nada. Nós estamos vulneráveis ao controle de Deus. Nós temos a eternidade, então temos o desejo de sermos eternos, não gostamos de falar sobre a morte. Mas o controle sobre isso nós não temos. Nós não temos esse controle. E estando vulnerável, nós queremos ter a todo momento controle sobre tudo, mas isto é impossível. Mas existe solução para a morte, para esta morte física. A solução é ficar vivo para sempre? Não. Nós vamos passar pela morte física, mas podemos ter o ganho da eternidade. E é sobre isso que nós vamos falar nessa lição. Porque ninguém quer morrer. A ideia da morte é algo muito ruim, não é? Por exemplo, nós não cremos na doutrina da reencarnação. Nós não cremos nessa doutrina. A doutrina da reencarnação diz que após a morte, a alma de um ser humano retorna à vida através de outro corpo. Nós não cremos nessa doutrina. Nós cremos sim que o nosso corpo corruptível, a nossa carne, será transformada em corpo não corruptível. Em corpo não corruptível. E é isso que nós vamos ver. Nós seremos transformados. Nós não voltaremos em outro corpo, de uma outra maneira, em outro gênero, não. Nós seremos transformados. E aí a morte já não mais existirá, porque haverá um novo céu e uma nova terra. Vamos ver, então, no capítulo 15 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o que acontece? O que acontece nesse capítulo 15? No capítulo 15, você pode abrir aí comigo, ele é um capítulo muito extenso. Então, eu não vou ler todo ele nesse momento de aula, mas você pode ler depois para entender o que Paulo... Qual era a situação? Que situação era essa? Que Paulo precisou falar muito sobre morte e ressurreição de Cristo e da igreja, do corpo de Cristo.
Por quê? O que estava acontecendo nessa igreja de Coríntios? Eles já haviam aprendido sobre morte e ressurreição, mas estavam sendo se deixando levar por outras doutrinas que não criam na ressurreição. Não criam que aqueles que passarão pela morte serão transformados, passarão pela ressurreição e serão transformados. Eles não estavam mais crendo nisso, alguns já não estavam mais crendo nisso. Então, Paulo precisou discorrer neste capítulo, nesta carta, através deste capítulo, sobre a questão da morte e da ressurreição de Cristo. E quando eu pensei sobre a questão quando eu vi esse título, esse tema, esse assunto, a morte da morte, eu me lembrei de um livro que o pastor Ed René Kivitz escreveu, que tem por título o livro mais mal-humorado da Bíblia. Vocês já devem ter ouvido falar desse livro aqui, o livro mais mal-humorado da Bíblia. Ele trata sobre o Eclesiastes. Ele trata sobre o Eclesiastes. E a gente sabe que o Eclesiastes, o pregador do Eclesiastes, falou muitas coisas sobre o nosso dia a dia, sobre coisas passageiras, coisas de vaidade, vãs, passageiras. E falava coisas do nosso dia a dia, pelas quais nós passamos no nosso dia a dia. E uma delas é a morte. Então, o pastor Ed dedicou um capítulo, capítulo 3, especificamente, desse livro, para falar sobre a morte. E ele coloca justamente esse título, Vencendo a Morte, porque a morte será vencida. A morte, como nossa inimiga, será vencida. Então, ele discorre nesse capítulo falando sobre essa vitória sobre a morte. E ele diz assim, ele cita uma frase de Rubem Alves, dizendo assim, que Rubem Alves disse, não tenho medo da morte, tenho pena. Porque a morte vai morrer. A morte vai morrer. Não é possível adocicar a morte, como eu falei no começo. Não adianta a gente tentar suavizar. Não adianta a gente tentar amenizar a questão da morte. É algo trágico. Seja por qualquer meio, é algo trágico. É algo trágico. Ninguém quer passar. E quando nós perdemos alguém querido, nós sofremos também todo um dano na nossa vida. Tem pessoas que sofrem traumas com perdas, porque não é algo bom. Então não adianta a gente adocicar, como ele diz aqui, suas feições não cabem numa moldura de beleza, porque a morte é feia, é algo feio, é algo ruim, que nós não queremos, porque ela é nossa inimiga. E ele diz ainda que ele sempre cita assim, a morte não nos cai bem, a morte não nos cai bem. Realmente, ela não nos cai bem. Ele cita 5 motivos pelos quais a morte não nos cai bem. E ele diz assim, que em primeiro lugar, a morte não nos cai bem, porque contraria a essência do ser humano. Aí foi o que eu falei lá no começo. O Senhor, Deus colocou no nosso coração, está lá em Eclesiastes 3:11. Deus colocou no nosso coração, também pôs a eternidade no coração do homem. Nós temos o desejo da eternidade, de vivermos para sempre. Isso é um desejo que está dentro de cada um de nós. E ele diz como primeiro motivo isso. A morte não nos cai bem porque a morte contraria a essência do ser humano. Nós fomos feitos para a eternidade. Aí ele diz assim, mesmo assim, o ser humano
não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. É o que está na parte B de Eclesiastes 3:11. Nós fomos criados para a eternidade, temos esse desejo no nosso coração, mas somos vulneráveis. Não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. O que vai acontecer daqui a pouco, daqui a 1 segundo, daqui a 5 minutos, daqui a um dia, uma semana, um mês, está nas mãos e sob o controle de Deus. Sobre isso, Deus não nos fez saber. Não nos fez saber. Então, nós não temos toda essa confiança na nossa mão. Tudo que pode acontecer na nossa mão. Todo esse controle, a palavra é essa, todo esse controle na nossa mão. E nós somos seres, o ser humano em geral é um ser que gosta de ter o controle em suas mãos. Quando não temos o controle de algo em nossas mãos, aí vem a ansiedade, aí vem as preocupações, porque nós gostamos de ter o controle sobre as coisas. Mas sobre muitas coisas nós não temos, e a morte é uma delas. Nós não temos o controle sobre ela. Não sabemos quando será, não sabemos como será, não sabemos. Nem sobre nós e nem sobre o nosso próximo. Em segundo lugar, ele diz assim, nós vamos deixando atrás de nós um rastro que não pode ser mudado, já que estamos andando inexoravelmente na direção da morte. O nosso passado não pode ser mudado. Um dia nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus para darmos conta daquilo tudo que fizemos, falamos, pensamos, da forma como agimos. E tudo isso vai estar no nosso passado. E do nosso passado, nós também não temos mais o controle. Não temos mais o controle sobre o nosso passado. O que passou, já passou. O que nós vivemos, já foi vivido. Isso também está lá em Eclesiastes 3:15. Se você ainda está com a Bíblia aí, você também pode observar isso lá. O que foi, já foi. Não tem como voltar atrás, não tem como remontar o passado, não tem como reviver o passado, não tem como entrar numa cápsula do tempo e voltar ao passado. Eu gosto muito da trilogia De Volta para o Futuro. Eu gosto muito dessa trilogia, principalmente o primeiro, que deu origem aos outros. Eles tiveram a possibilidade de ir ao passado, ir ao futuro, várias vezes e remontar algumas coisas. Mas nós não temos essa possibilidade. E em Eclesiastes 3:15 diz assim: o que é já foi, e o que há de ser também já foi. Porque tudo já aconteceu antes da fundação do mundo. Para nós está acontecendo passo a passo. Para nós está acontecendo durante a nossa caminhada. Mas para Deus tudo já aconteceu. Deus fará renovar-se o que se passou. Então nós não temos controle sobre isso. Nós temos o quê? Perdão sobre o nosso passado. O perdão, sim. Remontar o passado nós não podemos. Mas nós podemos pedir perdão a Deus por causa dele. Pelo que fizemos, pelo que pensamos, pela forma como agimos, pelo que falamos, pelo que nós não nos demos nem conta do que falamos ou fizemos ou pensamos. Isso sim nós temos ainda como fazer, pedir esse perdão. Mas o passado não volta. A terceira coisa que ele fala sobre a morte nesse livro, o livro mais mal-humorado da Bíblia, ele diz que o Eclesiastes afirma também: no lugar da justiça havia impiedade, no lugar da retidão ainda mais impiedade. Aí ele
coloca, fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará a ambos. A morte nos coloca diante do julgamento. Haverá um dia em que todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Uns para serem julgados, outros para serem justificados. Mas todas as obras, palavras, ações, intenções serão passadas, serão avaliadas, serão analisadas. E então ele diz isso. A morte nos coloca no lugar diante do julgamento. Aí ele faz até uma pergunta interessante. Como você responderia ao convite de Deus para examinar com uma lupa o seu passado? Olha só, com uma lupa. Lupa é um instrumento de aumento. Ele aumenta aquilo que você coloca sob esse instrumento embaixo. Você pega uma lupa e você aumenta, um instrumento de aumento. Então, ele pergunta assim: como você responderia ao convite de Deus para examinar com uma lupa seu passado? Isso deixa você animado? Examinar o seu passado com uma lupa deixa você animado? Ansioso pelo momento de acerto de contas, de acertar os ponteiros? A ideia de comparecer diante de um juiz o deixa exultante. Nossa, que legal, eu vou comparecer diante do juiz. Só se não tivermos o que temer. Mas no nosso passado, há coisas das quais nós nos arrependemos, sim. E esse passado pode ter sido 10, 20, 30 anos atrás, como pode ter sido 1 minuto. Como pode ter sido ontem. Algo que foi falado, algo que foi pensado, algo que foi feito e que não agradou a Deus. Mas ainda é tempo. Se a vida, há tempo de se arrepender disso. Ele ainda diz assim, que em quarto lugar, a morte nivela todas as criaturas por baixo. Pois assim como os cachorros morrem, os homens também vão morrer. Ele não está aqui querendo comparar homens a cachorros, por exemplo. A comparar em grau de dizer que são iguais. Os homens são iguais, têm a sua superioridade sobre os animais. Porque quando Deus criou Adão, ele deu os animais a Adão para que Adão dominasse sobre eles. Mas na morte, tudo se nivela. Tudo se nivela. Ele ainda diz assim: delegado, deputado, humilde, orgulhoso, cachorro de rua, cachorro de madame, todos vão morrer. É a quarta colocação que ele faz. Do pó vieram e para o pó voltarão. Isso também está lá em Eclesiastes 3:18, onde diz assim, 18, disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Eclesiastes 3:20. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. E ao pó tornarão. Então, esse é a quarta colocação que ele faz, que a morte nivela os seres, que a morte nivela as criaturas por baixo, por baixo. Seres humanos e animais têm um tempo determinado de fôlego de vida e a morte nivela os dois por baixo, por baixo. E
Por fim, ele diz assim, na sua quinta colocação sobre a morte, o livro mais mal-humorado da Bíblia, ele diz assim: por fim, quem sabe dizer o que há depois da morte? Quem veio nos contar o que há depois da morte? Alguém veio? Não. Não veio. É tudo desconhecido. Nada depende de você. Você está ao Deus. Ele ainda usa essa expressão aqui que às vezes a gente escuta. Você está ao Deus dará. Que é uma expressão comum que a gente escuta. Claro que a gente... Aqui ele está fazendo ele está usando uma metáfora. Claro que a gente não está ao Deus dará. Aquele que tem Jesus não está ao Deus dará. Mas ele diz ao Deus dará porque ninguém veio nos contar o que acontece. E ninguém sabe o que acontece. Então ele faz essas 5 colocações sobre a morte. Ele ainda fala sobre a questão da cidade de Corinto, né? Quando Paulo, já bem mais velho, ele muda o seu tom de pregação. Ele diz que não queremos ser despidos. E aí a gente vai ver isso mais um pouquinho lá para frente. Porque ninguém quer passar pela morte. Passar pela morte é ser despido. Nós teremos o nosso corpo corruptível transformado para um corpo incorruptível. E quem não passar pela morte, quem puder ver a volta de Jesus e não passar pela morte, então somente for arrebatado e não passar pela morte, não vai ser despido. Não vai ser despido. Ele só vai mais receber a nova... ele diz assim, mais receber a roupa nova que não se corrompe. A roupa nova é o corpo glorificado, que não se corrompe, nem perde a vitalidade. Ele ele chama esse trechinho de trocar de roupa sem se despir, que é sem passar pela morte física. Aí ele ainda diz assim, mas no fundo o desejo de Paulo é trocar de roupa sem ter que se despir, como é o nosso desejo, né? Nem todos dormiremos. A gente vai ver mais lá na frente. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Todos serão. Os que não estão dormindo serão transformados, e os que estão dormindo também serão transformados. E estes primeiro, porque eles ressuscitarão primeiro e ganharão esse novo corpo. Então essas são eu achei muito interessante e quis compartilhar com vocês. Essas são as colocações que ele faz sobre a morte, né? Diz que a ressurreição é a vitória total, a reintegração perfeita das facetas humanas que nunca deveriam ter sido separadas. E aí a gente vai para o capítulo 15, lendo lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. E aí eu já pedi a você para depois ler o capítulo todo, porque ele todo trata sobre a morte e a ressurreição de Cristo, sobre a veracidade desse fato, sobre a veracidade desse acontecimento, sobre a importância desse acontecimento e sobre a firmeza do evangelho pautado nisso, na morte e na ressurreição de Cristo. E, por conseguinte, na nossa morte e na nossa ressurreição também, como que isso vai acontecer. Eu não vou ler todo com vocês, mas nós vamos ler a partir do verso 50. Então, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 50, onde diz assim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 50. Nós vamos ler até o 58. Então, diz assim, isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus,
nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, este corpo corruptível não herda o reino de Deus. Este corpo corruptível não entra na glória de Deus. Não entra no reino de Deus. Este corpo que termina, que acaba, ele não herda, assim como está escrito, o reino de Deus. 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, como já estávamos falando, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará. Imaginem que glória ouvir a trombeta de Jesus tocar. A trombeta do Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Imaginem que glória. Imaginem que privilégio terão estas pessoas que verão o Senhor entre as nuvens, que não passarão pela morte, mas que serão transformados e encontrarão o Senhor nos ares. Imaginem que glória! E aí ele continua assim: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ele diz nós porque ele ainda estava em vida. Ele também já falava sobre a volta de Cristo. Então, era uma possível pessoa de ver o Senhor voltar. 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: estragada foi a morte pela vida, derrubada, acabada, aniquilada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está? Aguilhão era como uma espécie de lança. Uma espécie de lança com aquela ponta bem afiada, em que os bois eram usadas, essas lanças eram usadas sobre os bois para que eles fizessem seus serviços. Então era um incentivo para o boi, para o animal não ficar parado, para ele produzir. Então era uma lança com sua ponta bem afiada, incentivando, né? Dando incentivo para o animal produzir o seu trabalho. E aí Oséias pergunta, Oséias 13 pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Não vai ter vitória mais da morte. Onde está? Procure a vitória da morte, procure a vitória da morte. Onde está o teu troféu? Onde está a tua coroa? Onde está a tua medalha? Onde está? Onde está? Não tem. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O incentivo para essa morte não haverá mais. O incentivo para essa morte não haverá mais. Aí ele ainda continua assim, Paulo ainda continua assim: o aguilhão da morte é o pecado. Aquilo que vai fustigando
até chegar à morte é o pecado daquele que não se arrepende. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus, no 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a vitória é nossa por meio de Jesus Cristo. Nós só poderemos vencer a morte um dia e ganharmos a eternidade porque Cristo venceu a morte na cruz e ressuscitou. Graças a Deus que nos dá a vitória. Graças a Deus, de graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós alcançamos a eternidade, nós alcançamos a vitória sobre a morte, porque Jesus venceu essa morte. No 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Nenhum trabalho no Senhor é em vão. Nenhum trabalho no Senhor passa despercebido. Ele já está tudo anotado. A gente é que está caminhando. A gente é que está vivendo dia a dia. Mas lá já está tudo anotado. E aí ele termina nesse 58. E aí ele pôde reavivar aos coríntios, ao povo de Corinto, a questão, a verdade da morte, da ressurreição de Cristo, que é a firmeza do evangelho, e da morte e ressurreição do corpo de Cristo, que é a igreja. E como isso vai acontecer. Porque eles estavam sendo impregnados de toda heresia. Por exemplo, os gregos, já no capítulo 1 aí, o fim da história, no ponto 1, o fim da história, os gregos diziam que somos um corpo com uma alma. O corpo é o embrulho da alma imortal. Já os judeus criam que a alma é o sopro da vida que vai impregnar o corpo. O homem é alma vivente. Aí existe a questão da teologia e das discussões da questão da dicotomia, tricotomia. O homem é o quê? Corpo, alma e espírito. Nós não vamos entrar nessa questão, nós não vamos nos aprofundar nessa questão. Mas nós podemos refutar toda a ideia de reencarnação quando nós vemos que para ter vida é necessário o sopro de Deus. Isso aconteceu com Adão. Isso aconteceu no Vale de Ossos Secos com Ezequiel. Corpo e alma, ele ainda diz assim, corpo e alma são mortais. O comentarista. Quando o homem morre, a alma se imobiliza e o corpo volta ao pó. A ideia de reencarnação é inviabilizada. Por quê? Porque para ter vida é necessário sopro de vida. E quem dá esse sopro? Somente Deus. Somente Deus dá esse sopro. Um sopro de Deus fez a primeira criação. Um sopro de Deus ressuscitou um vale de ossos secos e tornou aquele vale de ossos sequíssimos num exército. Apenas pelo sopro. Você lembra? Quando Deus diz para Ezequiel, profetiza. Vamos lá em Ezequiel 37. Ezequiel 37.
Ele estava num vale de ossos sequíssimos. E aí ele ouve a palavra do Senhor. Ossos, para ele profetizar. Profetiza esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então é necessário ouvir a palavra do Senhor para ter vida. E aí ele diz, então profetizei, enquanto profetizava, ouvi um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam cada osso ao seu osso. Mas não havia neles o espírito. Aí ele diz no 9, então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Aí no 10, 37, 10 de Ezequiel diz assim, profetizei como ele me ordenara e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso, não se podia contar. Não se podia contar. E esse exército era a casa de Israel. Então, para haver vida, é necessário o sopro de Deus. O sopro do Espírito de Deus. Deus soprou na primeira criação também. E Deus continua soprando, porque nós só conseguimos nos mover, caminhar com o sopro de Deus. Se Deus resolver retirar este sopro de nós só teremos o corpo corruptível. Nós só teremos a casca. Nós não teremos mais vida, porque a vida depende do sopro de Deus. Do sopro de Deus. Lá no Éden, Gênesis 2, 7, você pode ir comigo, Gênesis 2, 7. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então, para ter vida, é necessário o fôlego, o sopro de Deus. O sopro de Deus. E nós ainda, a cada dia, recebemos esse sopro. Seja grato a Deus por cada fôlego de vida que Ele te dá ao se levantar. Seja grato a Deus porque Ele renova o seu espírito em nós com o fôlego de vida. E então, Deus continua soprando enquanto caminhamos para a última criação. Vamos lá em Apocalipse 21, 5. Que última criação é essa? Apocalipse 21, 5. Apocalipse 21, no versículo 5. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Segunda aos Coríntios 5,17. Na segunda carta aos Coríntios agora. 5,17 diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Você já conhece esse versículo também. Deus está fazendo um mundo novo na pessoa de Jesus. Quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, nós passamos a fazer parte de um novo mundo que Ele está preparando. A melhor descrição do mundo sem morte está em 1 Coríntios 15. Nós já fizemos uma leitura sobre de alguns versículos desse capítulo. A volta de Cristo marcará o fim da história, o início do novo mundo de Deus, o mundo sem morte,
o mundo da vida plena com ele. Tudo está dependente do regresso de Jesus. A morte morrerá quando ele vier. Até ele vir, ainda há morte. Ainda passaremos pela morte. Mas quando ele voltar, né, que é o termo mais apropriado, nós não teremos mais a morte. Nós não teremos mais esta morte. E aí, no segundo ponto, diz assim, quando a trombeta soar, nós lemos também no capítulo de Coríntios 15, 1 Coríntios 15, o fim começará quando a trombeta soar. E ela vai soar no momento que a gente não espera, que a gente não imagina. No momento inesperado. Estejamos prontos, estejamos preparados. Estejamos com as nossas vestes limpas no sangue do Cordeiro. Estejamos com as nossas vestes brancas, alvas como a neve, como noiva adornada, como noiva com azeite. Estejamos preparados como noiva do Senhor para esse encontro quando a trombeta soar. A trombeta aqui faz menção ao chofar. O que era o chofar na época de Israel? Era um chifre de carneiro que servia como uma trombeta, né? Chamado chofar. Ele soava em que momentos? Ele soava, ele era tocado. Vocês já devem alguns de vocês já devem ter tido esta possibilidade de ter visto alguém tocar um chofar. Eu particularmente já vi, já assisti. Era tocado em momentos de convocação, quando o povo precisava se ajuntar, se reunir. Era tocado em momentos de calamidade e também era tocado em momentos de júbilo. Quando a trombeta soar, será um momento de júbilo. Será um momento de glória para os que estão em Cristo. Aleluia. Porque a morte será aniquilada. A morte está lá no início da história da humanidade, com Adão. Mas ela vai ser aniquilada quando a trombeta soar. Quando Cristo vence a morte na cruz, quando ele morre e ressuscita, a morte começa a morrer. A morte começa a se tornar um paciente em estado terminal. Ela sabe que os seus dias estão contados. Contados. Os dias da morte estão contados. Ela surgiu como maldição para a humanidade. Como seria... Às vezes a gente pode pensar assim, como seria o nosso fim se não houvesse morte? Por exemplo, Elias não experimentou a morte, ele foi arrebatado, ele foi puxado. Como seria isso? A gente não tem ideia. Mas porque houve o pecado no início da humanidade, a morte chega como maldição por causa desse pecado. E Cristo veio abolir essa maldição na consumação da sua obra. E vai remover por completo. Vamos lá em Apocalipse 22, 3. Apocalipse 22, 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão.
No 4, olha que lindo. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Nunca mais haverá qualquer maldição. Uma referência a Gênesis, quando a morte entra. Quando a morte entra. Nós não podemos esquecer disso, que a morte vai morrer, mas nós ganharemos a eternidade. Paulo ainda esclarece os fatos, a ordem dos eventos, né? Ele ainda se propõe a isso em 1 Coríntios 15. Vamos lá de novo, 1 Coríntios 15, analisando o texto. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, naqueles mesmos versículos que nós estávamos, 51 e 52. 51 diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, já falamos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, isso daí é uma ordem dos fatos que vão acontecer. O novo sopro se completará. O novo sopro se completará e, por definitivo, virá o julgamento final e a morte também será julgada. Ela morrerá e nós viveremos para sempre, livres do seu poder, porque hoje a morte ainda tem poder sobre nós. Hoje a morte ainda tem poder sobre nós. Então existe essa ordem de fatores, de fatos. A trombeta vai soar, os mortos ressuscitarão primeiro, todos os mortos. Aí uma vez eu ouvi numa pregação o pastor falando, imagine aquelas pessoas que morreram e não puderam ser sepultados. Por exemplo, pessoas que morrem por consequência de quedas de avião, que nunca mais são encontradas. Pessoas que são enterradas e nunca mais são achadas, nunca mais são encontradas. Pessoas desaparecidas, crianças desaparecidas que de repente estão mortas e nunca mais são encontradas. Esses mortos ressuscitarão primeiro, como está aí no verso 52. E os que estiverem vivos serão automaticamente, imediatamente transformados. O corpo de carne será glorificado. Será glorificado. No ponto 3 diz assim, antes de passar para o 3, então qual é a nossa expectativa? A trombeta soar. É o soar da trombeta. Aí o ponto 3, quando a morte morrer, viveremos para sempre com Deus. O homem e a mulher estavam com Deus no início, mas foram expulsos, né? Tinham todo aquele relacionamento, mas foram expulsos do jardim. Na volta de Jesus, Deus e a humanidade viverão novamente nesse novo mundo. E por toda a eternidade, Deus está reconstruindo o mundo na pessoa de Jesus. O novo mundo iniciado em Cristo, com sua obra na cruz, será concluído. Aí a obra será concluída. E aí poderemos viver para sempre com Ele. E como tudo isso é possível? Na cruz, já falamos. Jesus consumou o plano do Pai. A morte foi ferida na cruz, mas ela ainda será derrotada. Ela ainda será tragada. Ela ainda será aniquilada de uma vez. Onde está, ó morte, a tua vitória?
Cadê o troféu? Cadê a medalha? Cadê o prêmio? Não há. Não haverá mais. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Cadê o teu incentivo? Não haverá mais pecado para o incentivo da morte. Porque Jesus consumou tudo isso na obra da cruz. A morte vai morrer. A morte vai morrer. E para finalizar, eu gostaria de ler com vocês Apocalipse 5:5. Um texto lindo. Vamos ler o 5 a partir do 1. Tá? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. 5:2. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? 3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. 4. E eu chorava muito. Quem está relatando isso é João, quando teve as visões na ilha de Patmos. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono um dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, a minha e a sua oração. E entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E reinarão sobre a terra. Nós vamos superar a morte.